Olá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula sobre contabilidade. E nós estamos observando aqui, meus queridos, o plano de contas. Plano de contas. Vamos focar aqui, meu querido diretor, para nós entendermos esse plano de contas, a importância para antes nós entrarmos em balancete. Nós vamos falar aqui em classificação das contas. Então, meus queridos, em relação ao funcionamento do mecanismo de débito e crédito, as contas são classificadas quanto à funcionalidade, a natureza do saldo e o desdobramento. Quanto à funcionalidade, as contas se dividem. As contas se dividem. Olha só como é dividido. Gente, esse aqui é o que vocês precisam saber, a questão da divisão. Tá, meus queridos? A divisão. Quanto à funcionalidade, as contas se dividem em contas unilaterais, são aquelas que sofrem variações somente em sentido, certo? Que é chamado de registro de débito e registro de crédito. As contas das receitas são, via de regra, creditadas. As de despesas são debitadas. Observação. As contas de receita e despesa são contas de resultado. Logo, são contas transitórias, os quais se encerram no final do exercício, quando você vai fazer o DRE. Lembra da demonstração de resultado de exercício? Quando se trabalha as contas de receita e despesa. Então, assim, para encerrar a conta e resultado, é preciso fazer um lançamento inverso na natureza da conta, como, por exemplo, as receitas são encerradas com débitos e as despesas com crédito. Além disso, gente, ocorre um lançamento inverso de natureza quando ocorre um erro de registro. Nós temos aí as contas bilaterais, são aquelas que sofrem variações nos dois sentidos, aceitando também o registro de débito quanto a de crédito. Então, meus queridos, quanto à natureza do saldo, as contas também podem ser estáveis e também instáveis. As contas estáveis devedoras são as que apresentam sempre um saldo devedor. São exemplos de contas estáveis, por exemplo, a caixa é conta estável, banco, duplicatas a receber, estoques imobilizado, custos, despesas, são contas estáveis devedoras. Já as contas estáveis credoras são as que representam saldo credor, são exemplos de contas estáveis, fornecedores, duplicatas a pagar, tributos a recolher, capital social, juros, ativos e receitas e etc. São chamados de contas credoras. Já instáveis, meus amados alunos, são aquelas que podem apresentar ora saldo devedor, ora saldo credor. São exemplos de contas estáveis, resultado do exercício, ajuste de avaliação patrimonial e etc. Eu coloquei nesse slide bastante texto para vocês, quando forem estudar, vocês fazerem a leitura. Quanto ao desdobramento, gente, as contas também podem ser classificadas como sintéticas e contas analíticas. As contas se dividem em contas sintéticas, ela é uma série de contas da mesma natureza. Ou seja, o seu saldo é conseguido por meio da somatória do saldo de duas ou mais contas analíticas ou de duas ou mais contas sintéticas. As contas sintéticas não recebem lançamentos e são a de menor grau. Estas contas são úteis para a análise gerencial dos relatórios contábeis. As contas analíticas, gente, são aquelas contas que apresentam elementos patrimoniais em seu grau maior de detalhamento. Por isso que são base do sistema de acumulação contábil. Seu saldo é conseguido por meio de lançamentos. Quando a gente for trabalhar em lançamento, gente, a gente vai entender melhor, certo? Por exemplo, bancos. Nós temos R$500 no banco, é uma conta sintética. Banco do Brasil, conta analítica. Conta Federal, conta analítica. Banco do Bradesco, conta analítica. Vocês estão observando? São aquelas que apresentam elementos patrimoniais em seu maior grau de detalhamento. Por isso, na base do sistema de acumulação contábil, seu saldo é conseguido por meio de lançamento, ou seja, os registros de fatos administrativos, ou seja, são contas reais que recebem o nome de registro. O exemplo, né, que pode se colocar aí, como sintético, por que
bancos, R$ 500, é sintético, ó. É algo geral, ó. Tá vendo? Conta, eu tenho R$ 500. Aí sintético é algo geral, da mesma natureza. Aí eu coloco analítico, porque eu estou colocando bancos diferentes, ó. Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco do Bradesco. Se eu juntar R$ 200 mais 180 mais 120 dá 500. Certo? Deu para entender, meus queridos? Deu para entender? Compreender? Então, meus queridos alunos, são pontos que a gente não pode jamais esquecer desses pontos, tá? A gente não pode esquecer destes pontos, ok? São pontos cruciais para dentro, certo? Estão conseguindo tranquilidade nessas questões que está sendo colocado aqui para vocês? Não se esqueçam, certo? São pontos cruciais para dentro dessas questões, certo? São pontos cruciais para dentro dessas questões, certo, meus amados alunos? São pontos cruciais que a gente não pode esquecer esses pontos, essas questões que eu estou colocando aqui para vocês, certo? Então, não esqueça o que são contas analíticas e o que são contas sintéticas. Isso é só uma forma de organização, tá, meus amados? É uma forma de organizar. Só uma forma de organização. Professor, os títulos de crédito mais comuns são duplicatas, triplicatas, cheque e nota promissória. Segue os conceitos principais características de cada título. Isso você vê em direito empresarial. Uma duplicata. Todo mundo pergunta para mim, professor, o que é uma duplicata? O que é uma triplicata? É um título de crédito próprio das operações de mercadorias e prestações de serviços. Não é exigido por lei, mas é comum a emissão nas vendas ou prestações de serviços a prazo. Pode ser transferida para o endosso, certo? Transferida para uma outra pessoa. E tem força executiva, ação judicial de execução contra o devedor, a pessoa que está devendo. Quem emite é o vendedor, que é o chamado credor ou sacador. Isso vocês vão ver no direito empresarial. A perda ou extravio da duplicata obrigará o vendedor a extrair a triplicata, ou terá os mesmos efeitos e requisitos, e obedecerá às formalidades daquela, que é a segunda via. Uma duplicata é a primeira via, uma triplicata é a segunda via. Cheque é uma ordem de pagamento, quase não existe mais. Dificilmente você vê alguém hoje usando esse tipo de título de crédito. Raro. Quase não vejo aqui em Teresina a gente que usando. É uma ordem de pagamento também, certo? Crédito. Dificilmente vocês vão ver, certo? Este assunto. Dificilmente mesmo, certo? Vocês vão ver este tipo de assunto, certo? Então, é importante demais a gente entender, certo? Esse tipo de assunto. Muito comum mesmo, certo? Esse tipo de assunto. Vocês nem imaginam como é comum, mas quase não se usa. Quase não se usa, gente, esse tipo de... Quase não se usa esse tipo de título de crédito. Nota promissória. É um título de crédito utilizado em operações que não estejam relacionadas à compra e venda de mercadorias, como empréstimos de bancários, pode ser utilizada a nota promissória.
É uma promessa de pagamento feita pelo devedor em favor do seu credor, certo? É uma promessa de pagamento feita pelo devedor em favor do seu credor. Quem é um devedor? O credor é quem tu pega emprestado. Quem emite é o devedor. Então eu tenho um devedor que sou eu e o credor é o ISNBA. Ele tem dinheiro, aí eu pego dinheiro com ele. Então ele é credor e eu sou o devedor, certo? Essas palavrazinhas a gente utiliza bastante em direito tributário, tá? A gente utiliza muito em direito. Aí vocês vão ver muito nessas questões, certo? Vocês vão ver muito essas questões, certo? É muito comum. Vocês nem imaginam como é comum, certo? Essas questões. Deu para entender, meus queridos? Compreender? São pontos cruciais para vocês conseguirem compreender, certo? São pontos cruciais para vocês conseguirem compreender. Deu para entender, meus amados alunos? O que eu estou colocando aqui para vocês são esses pontos que eu preciso que vocês entendam esses pontos. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma dúvida, meus amores? Não, né? Beleza, eu tô vendo que hoje o professor está praticamente sozinho com meus queridos alunos. Até agora, meus queridos alunos não estão participando nessas questões. Estou sentindo falta desses meus queridos alunos, certo? Preparei um slide tão bonitinho, bem autoexplicativo. Então, a duplicata é um título de crédito que representa uma ordem de pagamento. Ele estabelece as seguintes relações jurídicas: o vendedor é a empresa que realiza as vendas da mercadorias a prazo. O comprador é a empresa que realiza as compras de mercadoria a prazo. Com o aceite da duplicata, que é obrigatório, o vendedor tem a garantia do recebimento da duplicata do comprador. Ou seja, vendas a prazo, o vendedor emite duplicatas. Duplicatas a receber. Duplicatas a receber. Duplicatas emitidas, clientes. É direito. Compras a prazo, o comprador aceita duplicatas. Então, eu tenho duplicatas a pagar. Compra, eu tenho duplicatas a pagar. Duplicatas a pagar, também conhecido como duplicatas aceitas, fornecedores ou obrigação. Só para você entender o esquema. Se eu vendo a prazo, se eu compro a prazo. Duas visões totalmente diferentes. Se eu vendo a prazo, eu tenho duplicatas a receber. Se eu compro a prazo, eu tenho duplicatas a pagar. Então, meus queridos alunos, vocês têm que entender e compreender o assunto de forma, certo? Uhum. Entender essas questões, como são importantes. São de maneira importantes demais. Importantes para vocês entenderem, meu grande e maravilhoso Rômulo.
Santos, agora sim, Rômulo, agora eu tô animado. Eu tô vendo você por aqui. Os cheques recebidos de terceiros, enquanto não forem depositados no banco, devem ser contabilizados na conta caixa. No entanto, o pagamento em cheque é reconhecido na contabilidade por meio de crédito, contas de banco em movimento. Resumindo, operações com cheque. Recebimento de cheque, entra dinheiro no caixa. Pagamento em cheque, sai dinheiro do banco. Certo? Então, meus queridos, para resumir, cada título é classificado no balanço patrimonial da empresa com a nomenclatura da conta. É preciso, nesse momento, memorizar e fixar esse quadro. Caraca, professor, é sério? É, duplicadas emitidas, duplicadas aceitas. Quem emite devedor ou credor? Credor, é o emissor. Devedor, aceita. Classificação, ativo, certo? Quando eu sou o emissor, eu tenho a questão do direito, né? Nome da duplicata dentro do ativo, dentro do balanço patrimonial, duplicatas a receber, certo? Porque você é um credor, você está emitindo uma duplicata para futuramente receber dinheiro no caixa. Devedor, agora você, né, tem uma obrigação, duplicatas a pagar. Você é um devedor, você deu aceite, você aceitou. Cheque, cheque, eu quase não vou focar em cheque, certo? Porque atualmente a gente está utilizando no lugar do cheque o Pix, certo? Que é conta de dinheiro mesmo no ativo. Então, quando eu recebo dinheiro, contas a receber, eu tenho um ativo, eu tenho um direito, ó, certo? Eu tenho um direito. Então é mais em Pix. Quando eu tenho um Pix a pagar, certo? Hoje você utiliza contas a pagar, ó. Tem uma obrigação, certo? Geralmente a gente utiliza essa ideia aqui que eu estou colocando aqui para vocês. Porque, gente, quase nós não usamos essas questões de... quase nós não usamos essas questões, esses nomes atualmente. Certo, meus amados alunos? Dificilmente vocês vão ver, eu garanto para vocês, dificilmente vocês vão ver alguém usando cheques. Certo, gente? Dificilmente você vai ver alguém usando essa questão de cheque. Digo e repito para vocês, dificilmente. Certo? Dificilmente. Tranquilo, meus amados alunos? São formas que eu digo e repito para vocês. Quero que vocês entendam e, certo, coloque na cabeça de vocês de que forma nós vamos conseguir atingir os objetivos. Certo? Tranquilo, meus queridos alunos? Deu para entender? São pontos cruciais, meu querido Rômulo. Então vamos lá, notas promissórias, professor. É algo que a gente usa bastante. Por isso que eu vou focar. Quando, quem emite? Se eu sou credor, eu coloco no ativo a classificação dele. Porque é promissórias a receber. Se eu sou devedor, é passivo, é obrigação. Então eu tenho promissórias a pagar. Quando vocês forem colocar isso no balanço patrimonial, vocês têm que colocar desta maneira. Ou quando vocês forem ler. As palavras devedor e credor estão sendo utilizadas no sentido usual da palavra pela sociedade. No caso das duplicadas, o credor é aquele que tem direito perante terceiros, ou seja, o vendedor. Portanto, a palavra devedor e credor da tabela não se refere a débitos e créditos dos métodos da partida dobrada, que é totalmente diferente. Lá no método da partidas dobradas, certo? O devedor, se vocês vão lá, credor, devedor, é diferente. O débito é do ativo. Débito é do ativo, certo? E o crédito é do passivo. É do passivo. Lembre-se, se o crédito aumenta, ou se o débito aumenta, automaticamente o crédito diminui. Se o débito dentro do ativo diminui,
automaticamente o crédito aumenta. É mais ou menos essa ideia, que é inversamente proporcional. Só isso que eu quero que vocês entendam do método das partidas dobradas, certo? Então, o adiantamento de fornecedores, pessoal, pagamento antecipado feito pela empresa referente às mercadorias compradas que não foram entregues pelo fornecedor. Assim, a entidade adquire um direito a receber essas mercadorias e o fornecedor contrai uma obrigação. Ao contrário, adiantamento de clientes é o recebimento antecipado de valores de mercadoria que a empresa ainda vai entregar ao seu cliente. Assim, a entidade contrai a obrigação e o cliente adquire o direito de receber. Então, nós temos aí adiantamento dos fornecedores. É um direito. Está, né, dentro do passivo, certo? Fornecedores é uma obrigação. Está dentro do passivo. Clientes é um direito. Está dentro do ativo. Adiantamento dos clientes é uma obrigação, está dentro do passivo. Agora, depois que nós conseguimos entender o que é uma escrituração e lançamento contábil, nós vamos, né, falar de escrituração. Depois que nós entendemos o que é plano de contas, certo? Nós vamos falar de outro ponto que é importância, Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender, meus queridos? Como é importante? São pontos cruciais. Vamos lá. Escrituração e lançamento contábil. Gente, depois que nós entendemos o que é um plano de contas, a gente vai entender o que é uma escrituração. É responsável pela função de registrar todos os fatos administrativos que alteram o patrimônio das entidades econômica, administrativa, de maneira quali ou quanti. A escrituração é uma técnica e não deve ser confundida com contabilidade, que é ciência, e tampouco deve ser confundido com lançamento, que é um ato de escriturar, efetuando pelo menos o método da partidas dobradas. Presta atenção. A escrituração, meus queridos, é uma técnica, não deve ser confundido com a contabilidade, que é uma ciência. Escrituração é uma técnica, não deve ser confundida com contabilidade. E outra coisa, não deve ser confundida com lançamento, que é um ato de escriturar. Ou seja, vejam só, a proposta da escrituração está prevista onde? No artigo 177 da Lei 6.404. Estabelece que a escrituração da campanha será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei aos princípios da contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. A escrituração, meus amados, devem ser executada em idioma e moeda corrente nacional. Olha só, nós estamos aprendendo aqui as características. Em forma contábil, em ordem cronológica, de dia, mês e ano, com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transportes para as margens com base em documento de origem externa ou interna, ou sua falta em relação aos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. Deu para entender? A escrituração em forma contábil deve ter, no mínimo, data do registro contábil, ou seja, a data em que o fato contábil ocorreu, conta devedora, né, ou credora, histórico, representando a ciência econômica. Gente, tanta coisa que nós temos que buscar.
Então, deu para entender? São pontos que nós precisamos entender. Então, meus queridos, a escrituração em forma contábil deve conter o quê? Data de registro, conta devedora, credora, histórico que representa a essência econômica da transação, código histórico, valor do registro contábil, a informação que permite identificar de forma unívoca todos os registros que integram o mesmo lançamento contábil, certo? Nós temos que ter essa ciência do que eu estou colocando para vocês, meus queridos alunos. Conseguiu entender? Deu para entender? Então são pontos cruciais para que vocês consigam compreender, certo? Vocês consigam compreender. Para vocês conseguirem compreender qual a importância destes pontos, certo? São pontos cruciais Deu para entender? São pontos deu para entender pontos cruciais aqui. Então vamos lá. Admite-se o uso de códigos, abreviatura dos históricos de lançamento, desde que permaneçam uniformes, devendo constar códigos ou abreviaturas. Pode, professor, dentro desse lançamento contábil, pode fazer de alguma forma esse tipo de lançamento? Pode sem problema nenhum, meu amado aluno. O problema é que muita gente acaba fazendo a escrituração de maneira errada. Então, a escrituração contábil é a emissão de relatórios, peças, análises, demonstrativos e demonstrações contábeis são de atribuição e de responsabilidade exclusiva do profissional de contabilidade legalmente habilitado. Então, a escrituração deverá ser executada em idioma e corrente, né, e moeda corrente, em forma contábil, em ordem cronológica, dia, mês e ano. Tem que ter ausência de espaço, como eu já falei para vocês. Bases dos fatos, data do registro contábil, ou seja, a data que o fato contábil ocorreu. Tem que ter a conta devedora, credora, histórico, valor, tudo isso aí. Resumindo, a escrituração contábil deve ter no mínimo essa maneira. Então, depois da escrituração, nós temos o lançamento, que é a prática da escrituração efetuada nos livros contábeis. A escrituração é posta em prática pelo ato do lançamento, segundo o método das partidas dobradas, que é a forma T, onde eu tenho o débito e o crédito, ou seja, o ativo, o passivo é a forma T. Vocês não podem esquecer, ó. Aqui do lado é débito, do outro é crédito, onde eu tenho um ativo e eu tenho o passivo, certo? Lembrando, quando o ativo, certo, aumenta, o débito aumenta, consequentemente dentro do passivo, o crédito diminui. Quando dentro do ativo o débito diminui, consequentemente o passivo do crédito, o que é que acontece com o passivo do crédito? Passivo do crédito
Se quando um aumenta, o outro diminui. Então, gente, o lançamento é a prática da escrituração efetuada nos livros contábeis. A escrituração é posta em prática pelo ato do lançamento. Segundo o método das partidas dobradas, para entender a função do registro, é previsto no conceito da contabilidade. Tem uma hierarquia, né, decente de amplitude de conceitos dentro da ciência, que é a escrituração, que é uma técnica, e o lançamento e registro é um método. Um é técnico, outro é método da escrituração da partida dobrada. Ou seja, gente, ao registrar um fato contábil, chamando de lançamento. Este é efetuado em livros, que é conhecido como livro diário, certo? E o livro razão. São dois livros contábeis que vocês precisarão entender e compreender. O conjunto desses registros ou lançamentos chamamos de escrituração. Ou seja, gente, escrituração é registro de fatos que altera o patrimônio, é feito por meio desses lançamentos dentro do livro razão ou do livro diário ou livro razão. Desses dois tipos aqui, tá, meus amados? Professor, o registro contábil deve conter um número de identificação, lançamento em ordem sequencial, relacionado com o respectivo lançamento de origem externa ou interna. A terminologia usada, gente, no registro contábil deve expressar a essência econômica da transação, o detalhamento dos registros contábeis, que é diretamente proporcional à complexidade das operações da entidade e dos requisitos de informação a ele aplicáveis, exceto nos casos em que a autoridade reguladora assim a requeira não tenha necessariamente observar o padrão definido, certo? Então nós temos esses pontos que são cruciais dentro, né, dentro do livro Razão, certo? Então estou mostrando aí para vocês esses pontos dentro do livro Razão. Professor, em contabilidade, o termo partida significa o registro de um fato ou de vários fatos patrimoniais em forma contábil. Caracteriza-se conta, o histórico, os valores, a data que se verificou. O termo de partida é sinônimo de lançamento, que nós vamos ver o livro diário e o livro Razão. São dois livros para a gente entender a questão dos lançamentos, tá? Dentro da escrituração. O fundamento dos métodos consiste em movimentos, sempre pelo menos duas contas, ou seja, efetuamos um débito em uma ou mais contas, devemos efetuar um crédito de valor equivalente em uma ou mais contas, de maneira que a soma dos débitos efetuados em um determinado período seja igual à soma dos créditos efetuados. Ou seja, gente, quando a gente está fazendo aqui o método da partida dobrada, nós temos aqui o ativo e o passivo. Ele tem que estar equilibrado, certo? Aqui não é o que entra e aqui não é as obrigações. Então, o que é o ativo? É os bens e direitos. E o que é o passivo? Não são minhas obrigações? Então, dentro dessa partida dobrada, eu preciso registrar tudo no meu livro Razão. Principais métodos da partida dobrada, como eu mostrei para vocês. O débito fica do lado do ativo, ó, e o crédito fica do lado do passivo. O método das partidas dobradas, gente, determina que para cada lançamento a débito em uma conta deve lançar corresponde a um crédito de outro. Ou seja, não pode haver um valor credor sem um valor devedor. Por isso que eles estão diretamente ligados. Principais métodos. Não há um débito sem correspondente de crédito. A soma dos débitos será sempre igual à soma dos créditos. A soma dos saldos devedores será igual à soma dos saldos credores, para haver um equilíbrio. As origens dos recursos serão iguais às aplicações. Gente, aprendam essas principais características que nós vamos usar lá na frente. Se vocês não conseguirem aprender essas principais características, essas principais diferenças, nós vamos ter dificuldade na hora de a gente fazer a aplicabilidade do assunto, certo? Por isso que eu digo e repito, é importante a gente entender o que é uma escrituração, que é uma técnica, e o lançamento é um método. Conseguiram compreender? Então, os principais métodos da partida dobrada ou gráfico em T. Procedimento. Como é que eu faço, professor,
Um lançamento, professor. Na próxima aula a gente vai aprofundar o assunto de escrituração, lançamento, para a gente entrar em análise de balanços. Procedimento, professor. Passo. O lançamento é um procedimento com 4 passos. Primeiro, identificar as contas do fato. Segundo, identificar o grupo ao qual pertencem essas contas. Terceiro passo, identificar sobre qual os saldos envolvidos. Quarto passo, devemos consultar o quadro de resumo do mecanismo do crédito e débito para saber se as contas da partida dobrada está correta. Então, a escrituração contábil vem sendo executada por meio de diversos processos, principalmente com os avanços tecnológicos. Os processos de escrituração contábil ele pode ser usado de forma informatizada. Hoje, ele pode ser utilizado de maneira manual? Pode, professor. A escrituração dos livros é feita à mão, não sem problema. Pode ser de maneira maquinizada? A escrituração dos livros é feita por meio de máquina de escrever? Pode. Pode ser de meio mecanizada? A escrituração de livros por meio da utilização de carbono em ficha de folhas? Também pode. Pode ser usada de maneira computadorizada, eletrônica. A escrituração do livro é executada por meio do uso de computador. É um processo muito utilizado. Quase não se utiliza, não se utiliza, não se utiliza. Só de maneira de dizer, mas é proibido utilizar de maneira manual, maquinizada, mecanizada? Não, não, não. Pelo contrário. Se você é uma empresa pequena e não tem dinheiro suficiente para investir no sistema de informação, com toda certeza você pode usar de maneira manual. Livro diário. No livro diário deve ser lançado o quê? Ordem cronológica, com individualização, clareza, referência do documento, todas as operações ocorridas e quaisquer outros fatos que provocam variações contábeis, conforme o Código do Direito Civil. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável nesse livro diário, gente, que pode ser substituído por ficha, no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica, a adoção de fichas. Não dispensa o uso do livro apropriado para o lançamento do balanço. Salvo a disposição em lei, os livros obrigatórios, se for o caso, as fichas, antes posto isso, deve ser registrado em órgão competente. Esse órgão competente é o registro civil das pessoas. Portanto, podemos concluir que o livro diário é obrigatório, exigido por lei, em ordem cronológica, e o principal deve ser lançar todas as operações ocorridas no dia a dia. Ou seja, resumindo, que com todos 30 dias, tudo que acontece de operações, seja registrado nesse livro diário. Todos os livros. Esse livro ele serve para auxiliar na tomada de decisão, a questão se houve lucro líquido, se houve lucro contábil em relação ao que está acontecendo. Então, a escrituração contábil feita no livro diário é apurado o lucro líquido do período base, a partir do lucro líquido, por meio dos ajustes de adição e exclusão do livro, de apuração do lucro real. Obtém o lucro real, a base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas tributada por esta forma. Sendo assim, as empresas optantes pelo lucro real, que apresentam equívocos na escrituração do livro diário, ou até mesmo que não apresente, quando demandamos pelo fisco, se sujeita a penalizações administrativas e arbitrárias do lucro para os fins de apuração de imposto de renda, da contribuição social ou do lucro. Então, gente, o livro Razão, que é outro livro, é um livro sistemático, né? Sistemático, no qual controla a movimentação de cada conta de maneira individual, certo? Que envolve o registro dos débitos, crédito da conta do livro diário. Para acontecer o livro diário, é preciso ter o livro Razão, certo? Fica clara a diferença entre os dois. O livro diário possui todas as operações, ó. Livro diário, todas as operações que acontecem ao longo de um determinado período. Já o livro Razão é uma visão analítica do que aconteceu em cada conta. O livro Razão é o principal. Deve ser lançado todas as operações ocorridas. Sistemático, registrar em ordem sistêmica, agrupando o lançamento de natureza de forma secundária. Já o livro Razão é considerado um livro facultativo pela legislação comercial, mas é obrigatória para as empresas tributadas com base no lucro real, certo? A sua escrituração é individualizada em uma folha ou ficha para cada conta, à exceção da escrituração por computador. Os lançamentos obedecem à ordem cronológica das operações. Ele não precisa ser registrado em órgão competente, certo? Então tá aí, ó, livros contábeis, Razão,
e contabilidade. Deixei um vídeo aqui para vocês, certo? O que são livros empresariais? O que são livro razão e o que são livros indispensáveis? Deixei 2 vídeos para vocês poderem ter acesso, certo? Vocês terem acesso e aprofundar mais o assunto. Ah, professor, eu estou com dificuldade, eu não sei, não entendi muito bem. Assista esses 2 vídeos que vocês vão se aprofundar melhor. Como isso tudo cai em prova, professor Gilvan? Quando tudo isso cai em prova, professor Gilvan? Gente, estou deixando aqui uma atividade de aprendizagem para vocês. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês, né, essas questões. Vou colocar em prática, vou colocar 10 questões para a gente debater na próxima aula, de segunda-feira. É, de segunda é isso? É, de segunda. Aí eu vou colocar essas questões novamente para a gente poder discutir, certo? Assista os vídeos que eu coloquei para vocês, que vocês vão conseguir resolver essas questões, certo? Do que é crédito, do que é débito e as outras questões que vou deixar para vocês de maneira simplória, certo? Ó, certo? Tem a terceira, a quarta e a quinta questões. Tá bom, meus queridos? Né? Vamos lá para a gente entender este assunto. Então, meus queridos, muito obrigado. Até a próxima aula, meus queridos, e até a próxima semana. Beijo do professor. Tchau, tchau.